Pai do Senhor, irmãos. Livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso de número 1. Isaías capítulo 6, verso de número 1. Enquanto não procura, eu quero agradecer a Deus pela sua bondade, benignidade, misericórdia, que esteve feito que permitisse que eu estivesse aqui na Assembleia de Deus Brás, Madureira, contribuindo com a palavra de Deus. Quero agradecer a confiança do pastor Dilei, sua esposa, a irmã Kátia, pela confiança. Que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe os obreiros, os membros e os visitantes. Isaías capítulo 6, verso 1. Deus confirmou. Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo antes, hoje e eternamente. Deus falava antigamente de várias formas, de várias maneiras, mas Ele continua falando e Ele vai falar eternamente aos nossos corações. A palavra introdutória da irmã Kátia foi: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele continua sendo por nós. E quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Eu vi que os louvores falam no meu coração, confirmando a palavra. A irmã que teve a oportunidade aqui falando sobre tempo. E existe um tempo. E o tempo essa noite é tempo de adorar. Aleluia. Quando o pastor mandou o cartaz, PDF pelo WhatsApp, ele colocou a foto dele, a foto da esposa dele, a minha foto, com a descrição da igreja, do endereço, do horário. Mas embaixo ele escreveu: é tempo de adorar. É tempo de adorar. É tempo de adorar. É tempo de adorar. Até você entender e começar a adorar. É tempo de adorar. Aquele que vive e reina para todo sempre. Nem comecei a mensagem, já estou sentindo a presença dele essa noite. Aleluia. Isaías capítulo 6, verso 1. Essa noite nós vamos aprender sobre adoração. Adoração não tem a ver sobre música. Adoração tem a ver com conduta, com santificação, com postura e caráter cristão. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Quantas asas? 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Verso 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Trazendo o quê? Uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios,
e a tua iniquidade, o teu pecado foi tirado, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, Isaías, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Então disse Deus: vai. Os irmãos podem se assentar glorificando a Deus. Não precisa ser formado em teologia, apenas ser aluno de escola dominical e ler todas as escrituras, para saber que quando Roboão se assenta no trono do seu pai Salomão, o reino de Israel se divide entre o reino norte e o reino sul. E por que se dividiu? Porque Roboão ouviu os mais jovens e não os mais velhos. Os mais velhos diziam: olha, Roboão, o seu pai Salomão oprimiu o povo com tributos e com impostos muito altos. Mas os anciões diziam: diminui a carga dos impostos, diminui esse fardo do povo, porque o povo não está suportando. Mas os jovens diziam: não alivie, não abaixe os impostos. Então o reino é dividido entre o reino norte e o reino sul, porque nós sabemos, quando uma nação tem impostos abusivos, a nação se divide. Quando os impostos estão sobrecarregando o povo, a nação se divide. A nação quase não suporta. Mas no reino do norte, nenhum dos reis que governavam eram reis piedosos, que se converteram a Deus. Mas no reino do sul, houve alguns dentre eles, Ezequias, que recebeu uma grande cura de uma enfermidade mortal. Ele ainda cura. O médico dos médicos está aqui essa noite e ele ainda cura. Dentre eles, Josafá, que recebeu uma grande vitória na guerra de Deus. Enquanto ele adorava, o Senhor dava vitória na guerra. Enquanto ele glorificava, Deus estava batalhando e dizendo: aquietai-vos, 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 porque eu sou Deus de vitória. Aleluia. Mas dentre eles, Josias, que o texto diz em 2 Reis, capítulo 23, verso de número 25, que nenhum rei antes dele ou depois dele se converter a Deus de todo o seu coração. Nenhum antes dele e nem depois dele se converter ao Senhor de todo o seu coração e andou nos caminhos do seu pai Davi. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus cura, Deus dá vitória, mas Deus não procura quem é vitorioso e nem quem está curado. Deus ainda procura aquele que tem um coração adorador. No poço de Jacó, ele viu uma mulher com um cântaro na mão e disse: mulher, a hora vem e a hora é que o Pai está procurando alguém. Pessoas curadas, pessoas que tiveram experiência com cura, com milagre, ou é vitoriosa, luta espiritualmente e está no ministério, é bom, faz parte, está na obra e fazendo a obra. Mas o Senhor procura adoradores essa noite. O Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura pessoas como Josias, que são convertidos de todo o vosso coração. Mas Uzias começa a governar e se assenta no trono no lugar do seu pai Amazias. O ministério de Uzias foi próspero. Começou a reinar com 16 anos, um jovem, e reinou durante 52 anos. O seu reinado foi de avanço tecnológico, de irrigação de suas hortas. Ele fortificou Jerusalém e os inimigos perceberam que quão era
resistente Jerusalém no reinado de Uzias. Fortificou, preparou o exército para a guerra, e os inimigos não tentaram atacar, porque viram que era resistente. Mas Uzias deixou tomar conta o seu orgulho, e o seu coração se encheu de arrogância, e ele quis fazer algo que ele não foi chamado. Ele tinha um ofício real, era rei, governava o reino do sul, mas ele queria oferecer incenso, um ofício sacerdotal. Ele era rei, mas não sacerdote. O ofício é real, mas não sacerdotal. E ele, por essa ofensa a Deus, ele se tornou leproso. Não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Não tente pisar aonde Deus nunca mandou você estar, em ambiente que o Senhor não te enviou, porque você vai pegar a prova com as mãos. Você vai pegar provas com as mãos. O que eu aprendo com isso? Uzias começou bem, mas terminou mal. O que mais vale não é começar bem, mas continuar firme e fiel na presença do Senhor. Mas a Bíblia nos fala que Uzias morreu. No capítulo 6 do profeta Isaías, no verso 1, a Bíblia nos fala que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o céu aberto. Enquanto Uzias estava vivo, Isaías nunca viu Deus. Mas quando Uzias morre, precisa morrer alguma coisa em sua vida para o céu se abrir e você ver a glória de Deus. Precisa morrer algo na sua vida essa noite para você ver a glória de Deus sobre você. Precisa morrer a sua carne. Você precisa morrer para o mundo. Quando você morrer para o mundo de forma definitiva, o céu se abre e a glória desce sobre a sua vida. Isaías vê um culto. Isaías vê uma adoração. Isaías vê o Senhor se assentado em um alto e sublime trono. Enquanto o rei Uzias morre, o povo de Israel do reino sul começa a desesperar. Nós não temos mais governança, nós não temos mais liderança. Quem vai guiar o nosso povo? Enquanto o povo está apavorado sem saber o que fazer, já mandando WhatsApp e mensagem dizendo, pedindo oração para um, para outro, Isaías viu o Senhor assentado em seu trono. Se na terra não tiver alguém sentado no trono e governando com justiça, existe um trono na eternidade ocupado. O Senhor está sentado no seu trono de glória. E por que o Senhor está sentado? O Senhor está dizendo, eu não perdi o controle. Ele perdeu o controle não, irmão, da sua vida. Ele não perdeu o controle da história. Está em suas mãos. O inimigo ataca, o inimigo ofende, o inimigo persegue a igreja, mas o Senhor permitiu e não vai permitir mais além do que você pode suportar. Antes o Senhor te dá o escape. Glória a Deus, aleluia. Estou sentindo uma graça essa noite. Eu não sou um pregador triunfalista. Eu não vim trazer vitória, porta aberta ou chave do céu. Eu vim trazer a palavra viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, aquela que penetra na divisão da alma e do espírito e traz discernimento. O louvor chega na alma e para. A oração chega na alma e para. Só a palavra chega no mais profundo de uma pessoa, de um irmão, de um jovem e de um idoso e transforma caráter. Isaías também viu serafins. Ele viu serafins. E esses serafins estavam falando algo no culto. Não estavam mexendo no celular. Não estava perguntando para o irmão do lado, da esquerda, da direita, como que foi a novela ontem, ou como foi o jogo do Corinthians, não.
Os serafins estavam dizendo, não para Deus e nem para Isaías, estavam dizendo entre eles: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. O Isaías entendeu e Deus me trouxe a revelação. Em lugar de culto é lugar de adoração, de dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, e a terra está cheia da sua glória. E que glória é essa? É a igreja cheia do Espírito Santo, cheio da presença de Cristo essa noite. João disse sobre essa glória que Isaías viu, e essa glória era Cristo, a manifestação do Filho de Deus. E Paulo diz: e os crentes da Assembleia de Deus, Brás, Madureira, andamos de glória em glória, de glória em glória. A glória que habitou um dia no templo em Jerusalém, no tabernáculo no deserto, que tabernaculou lá no Jordão, a qual João Batista pregava, a qual se encarnou, visitou o ventre de uma mulher, Virgem Maria, o último santo dos santos. Essa glória que estava sobre o Filho unigênito do Pai, vimos a sua glória. Ele disse: Pai, em oração, devolva-me aquela glória antes da fundação da terra. Por que, Filho? Porque eu vou dar para aqueles que me deste. Quem? A igreja hoje, essa noite na terra. O Senhor está dando a glória, é o Espírito Santo, é a presença, é Cristo em sua vida. Ele não habita agora em templos feitos de mãos humanas, porque naquela época a glória vinha e ia embora. Agora a glória permanece aonde? Diz Paulo: vós sois o templo de Deus, Ele habita dentro de você. Isaías viu os serafins adorando, só que a Bíblia diz que serafins tinham 6 asas. A palavra serafim significa, vem do original seraf, que significa seres ardentes, pegando fogo. Parece que a igreja não gosta do fogo. Tem alguém que gosta do fogo de Deus aqui essa noite? E por que eles pegam fogo? Porque eles estão perto da presença. Parece que a irmã entendeu, mas eu explico. Quanto mais você está perto da presença, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você está próximo em oração, adorando e no culto, mais você fica incendiado por Deus. Oh, aleluia. Deus está fortalecendo. Deus está fortalecendo. Ele pode não te livrar da prova, mas Ele está fortalecendo a sua estrutura para você suportar essa noite. Idoso e jovem, o pecado está à porta, mas cabe cada um de nós suportar e não ceder, mas resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Os serafins tinham 6 asas. Quantas asas? 6 asas. Com 2 asas eles tampavam o rosto. E por que tampavam o rosto? Porque diante da presença ninguém precisa aparecer. Eu não sou egocêntrico nem prepotente, mas eu compreendi que aqui o pregador não precisa aparecer, o pastor não precisa aparecer, a pastora não precisa aparecer, membro não precisa aparecer, visitante não precisa aparecer, obreiro não precisa aparecer, só Ele. Quem é cristocêntrico pode levantar a sua mão e adorar Ele. Ele é o centro da igreja, o centro da nossa vida, o centro da nossa história. Glória a Deus. Só Ele é digno de honra, de louvor e de adoração para todo sempre. Tem jovem adorando. Deus tem uma nova história para a sua vida. O que passou, passou. O que você se arrependeu, Ele já perdoou e lançou no mar do esquecimento. Mas Ele tem uma nova história para você, jovem, e é gloriosa. Mas a Bíblia nos fala, vai doer um pouquinho, mas daqui a pouco sara, que com 2 eles tampavam a perna. Sabe por quê? Porque diante da presença você não precisa tirar foto sensual,
postar no Instagram, na rede social, procurando receber curtida, e ainda coloca às vezes um versículo bíblico, uma coisa ridícula que escandaliza a igreja a qual você frequenta. Essa é para a jovem, agora tem para os jovens. Eu não sou contra, faz bem à saúde, eu não sou contra quem treina, mas postar sem camiseta, tirar uma foto mostrando o bíceps, o músculo do braço, a Bíblia corrige. Nós, igreja, esperamos aquele que estende as suas mãos e os seus braços não estão encurtados ou encolhidos para que não salve, mas ele tem a mão forte e poderosa. Só quem está nas mãos do Senhor pode glorificar Ele essa noite. Eu prego para os que estão aqui, mas eu prego também para os que estão de longe. A mensagem é para o que está daqui, mas a mensagem que Deus me dá é atemporal. Eu não entendo agora, mas vou entender depois. Você não entende o que está acontecendo na sua vida agora, mas você vai entender depois. É igual Deus diz para o profeta: estou fazendo uma coisa nova. Você não compreende agora, dói, traz sofrimento, mas lá na frente Ele enxugará toda lágrima, e Ele vai converter essa vergonha em dupla honra. Porque eu sei que os jovens, eles são os mais tentados. Os de fora não compreendem os mistérios do lado de dentro, e muitas vezes dizem: é brega, está ultrapassado. O mundo diz que a Bíblia é ultrapassável. Não, a Bíblia é temporal, a Bíblia é infalível, inerrante, inexorável, ela é absoluta, e ela é mais renovada e mais atual do que o jornal de amanhã. Mas a Bíblia nos fala que as outras duas asas voavam. Mas diz a Bíblia que quando Isaías viu o culto, ele viu aquela adoração, aquela santidade, ele olhou para dentro de si. A palavra não é para massagear nosso ego, não é para nos levantar e nos emocionar, não. Ela é para nos transformar, olhar para dentro de nós e dizer: nós não somos nada. Nós somos pecadores, mas Ele é santo. Nós somos pecadores, mas nós somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos pecadores, mas nós somos convertidos e temos uma pátria. Nós não temos território e terra permanente, mas nós temos uma pátria que é preparada antes da fundação da terra, para todos aqueles que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. Guarda a sua coroa para que ninguém tome. Aleluia. Mas Isaías olhou para dentro de si e disse: eu sou imundo, eu tenho os lábios impuros. Ele reconheceu diante de Deus as suas misérias, e ele disse: eu vou morrer. Quem reconhece diante de Deus as suas misérias, diante da santidade de Deus, não morre. Então o que faz, pregador? O Senhor purifica, o Senhor purifica, o Senhor purifica, desde o alto da cabeça às plantas dos pés, e te faz uma nova criatura, para a glória de Deus. Tira você das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o serafim pegou logo uma brasa e tocou os lábios de Isaías. E por que brasa? Porque onde há brasa, há fogo. E o Senhor não quer matar, o Senhor quer purificar. Porque o Senhor tem uma chamada para Isaías. O processo é doloroso, o processo está de tremor e temor, mas no final o Senhor está confirmando a sua chamada para algo maior. Isaías, ele ouve a voz do Senhor e diz: a quem enviarei? E a quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor disse: vai. Só pode ouvir a vai de Deus quem aprendeu a morrer para o mundo, matar a sua carne, reconhecer que Ele é santo, não querer aparecer no ministério, não mostrar a sua nudez, mas se preservar,
não escandalizar a obra, aquele que foi purificado pelo Senhor, o Senhor vai dizer, e você vai ouvir, desde a eternidade: a quem enviarei? Você vai ter autoridade para dizer: envia-me a mim, eis-me aqui. E só quem passou por um processo vai dizer, o Senhor vai dizer lá do céu da eternidade: vai, você é um escolhido de Deus. Vai, porque o Senhor é contigo. A presença estava sobre a vida de Isaías. Elias, quando fugia de Jezabel, entrou em uma caverna. Toda atenção é pouca. Quando Elias entra na caverna e ele deseja a morte, o Senhor diz: o que fazes aqui, Elias? Se o Senhor tivesse dito: o que fazes ali, era Deus do lado de fora falando para Elias que estava dentro. Mas quando Deus fala: o que fazes aqui, o Senhor está dizendo: antes que você chegasse aqui na Assembleia de Deus do Brás, Madureira, eu já estava aqui te esperando, para falar ao seu coração: eu ainda tenho muita obra para fazer na sua vida. Deus está preparando o caminho, Deus está dando condição, porque tem obras maiores. Obras maiores farão do que as minhas, promessa de Jesus para nós. Aleluia, Deus, estou terminando. Os irmãos aguentam o pregador por mais 5 minutos? Eu acho que não, né, irmãos? Não foi todo mundo que deu glória a Deus? Eu vou ficar 4 minutos então. Aleluia. A presença já não estava no templo feito por Herodes. Durante 400 anos Deus não falava, Deus não estava no templo, Deus estava no Jordão. Deus tabernaculou e João Batista pregava com autoridade, porque a presença estava lá. E o culto era cheio porque Deus dava palavra para João Batista. E ele pregava: raça de víboras, para os religiosos, mas não espirituais. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está sobre a raiz da árvore, e aquela que não dê fruto será cortada e lançada fora. Mas aqueles que estavam interessados em se converter, ele falava: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Mas enquanto João Batista estava pregando no Jordão: arrependei-vos, dizendo para os religiosos que não queriam, mas é só lá vigiar, só observar, porque tem gente que chega, irmão, no culto não é para adorar, é só para ver como é que é o culto, como é a liturgia, como é que é o louvores, quem desafina, quem vai pregar, é só para olhar e depois criticar. Esse é raça de víbora. Mas aqueles que buscam verdadeiramente a Deus, o Senhor diz: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Enquanto João Batista estava pregando, ele ergue a cabeça, olha, e vem alguém diferente. Não é raça de víboras, não é ninguém que precisa ser perdoado. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu procurei saber por que esse discernimento. João Batista tem um ministério profético, ele é profeta. Só que o seu pai, Zacarias, ele é da ordem sacerdotal, segundo Arão, do sacerdote levítico. Então ele é profeta, mas ele tem sangue sacerdotal. Então ele conhece o Cordeiro de longe. Quando ele vê Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estudando um pouco o Talmud, o comentário judeu, não a Bíblia fala, mas o Talmud. Eles acreditam que onde tiver 2 rabinos falando sobre Deus, o Senhor aparece. É por isso que o caminho de Emaús está 2 falando sobre quem? Sobre Deus. Aí Jesus aparece. Eles diziam, diz o texto, que o coração ardia quando Jesus falava o vosso coração. A palavra arder no original é pegando fogo. Quando Deus fala o nosso coração, incendeia, queima. Aleluia. Mas estava no culto de João Batista fariseu estava lá. Para quê?
para falar mal. E às vezes até só pensa, nem fala. Deus está no culto e alguém desce do telhado. Como é bom, irmãos, nós temos amigos que nos levam a Cristo. Só que tinha fariseu lá, não falaram nada, só pensaram. Fariseu não dá glória, fariseu não adora, fariseu só pensa. E Cristo diz: por que vocês falam mal em vossos corações, só para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado? Eu te digo, levanta, toma a sua cama e anda. Se você está engessado e não consegue levantar a mão para adorar, o Senhor diz essa noite: levanta, toma a sua cama e anda, porque Deus tem ainda ministério para você que é idoso. Deus tem um ministério para você que é jovem. Deus tem um ministério para você que é criança de colo, porque antes de nascer Ele te escolheu, e quando estava no ventre da sua mãe Ele já te conhecia e te escolheu. É meu, vai fazer a minha obra na terra. Eu aprendi no Talmud que na sinagoga, se tivesse somente 9 e não 10, é porta fechada e não tem culto. Mas Jesus quis renovar essa história, e Ele disse: se na Assembleia de Deus, do Brás, Nova Canaã, se tiver pelo menos 2, tem culto. Eu estou presente, Ele está aqui essa noite para receber a sua adoração, para receber a sua adoração, para receber a sua adoração, porque é tempo de adorar a Ele. Só aquele que é adorador fica de pé essa noite. É tempo de adorar. E a cantará, e a andará.